Romanos, capítulo 12. Romanos 12, e nós vamos ler os versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Um texto bem conhecido, frequente em nossas vidas e igualmente lindíssimo, que nos ilumina a mente de crente, o coração de crente. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Fiquemos todos de pé para lermos reverentes na palavra do nosso Deus. Como sempre fazemos, eu vou ler e os irmãos me acompanham silenciosamente. Diz assim o texto sagrado. Liana, pode ficar de pé, não tem problema. Isso mesmo. Diz assim o texto: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corações, os vossos corpos, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos meditar, queridos, sobre essas três qualidades da vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, recebe das nossas mãos o culto que estamos prestando, Senhor, porque ele é a expressão da nossa gratidão e do reconhecimento que temos das tuas obras em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter nos salvado. Obrigado, ó Deus, por nos fazer conscientes da vida eterna. Recebe, Senhor, então, a nossa gratidão e a nossa adoração. E nesse momento, ó Pai, quando nós vamos meditar ainda mais sobre a Tua Palavra, rogamos que o Senhor trabalhe os nossos corações, ó Deus, para que todos possamos ver não somente a beleza do texto, mas, ó Pai, o Teu ensinamento para as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse texto, é claro, ele se dirige a crentes, a pessoas que reconhecem quem foi Jesus, reconhecem a obra de Jesus e o que ela provocou em nossas vidas. Os não crentes leem isso aqui, podem até achar bonitinho. Eu vi uma pessoa não crente dizendo: muito bonito esse texto. Eu perguntei: o que você entendeu dele? Não sei, mas é bonito o texto. Eles não entendem. Nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre um privilégio que os crentes têm. Na verdade, todos têm, mas os crentes enxergam esse privilégio, que é a vontade de Deus. Deus tem um projeto. Quando ele criou a gente, ele tinha algo em mente. Ele queria que algumas coisas acontecessem. Então, é sobre as qualidades dessa vontade de Deus sobre nossas vidas que nós vamos meditar alguns instantes nesta manhã. Aqui nós temos três virtudes, três qualidades sobre a vontade de Deus, né? É claro que certamente a vontade de Deus reúne muitas virtudes, muitas qualidades, mas o texto aponta para três especiais. Então vamos meditar sobre essas três qualidades. A primeira delas é a palavra boa. Diz que a vontade de Deus é boa para as nossas vidas. O que Deus quer para a gente não é mal, não tem nada de ruim. Quando Deus planejou nossa vida, ela deveria ser repleta de coisas boas. A nossa vida, irmãos, nós aprendemos lá em Lucas, né? Lucas 2, eu não consigo lembrar. O último versículo de Lucas 2, deve ser 52, 53. O último versículo, onde o texto diz que Jesus era menino ainda, mas ele crescia em estatura, crescia em sabedoria e crescia em graça diante de Deus e dos homens. Aqui nós encontramos as três dimensões onde nossas vidas crescem. E a vontade de Deus é boa para todas elas. Em estatura significa o nosso corpo físico, nossos corpos, nossa vida material. O que é bom para os nossos corpos? É saúde, bem-estar, conforto. São coisas que Deus queria para você e para mim, coisas somente boas. Deus não queria nada ruim para o meu corpo. A gente vê aqui que coisas boas não são coisas que a gente quer, né? Às vezes a gente quer coisa ruim, né? A gente quer comer coisas que não fazem bem para a saúde.
A gente quer beber líquidos que não fazem bem para a saúde, que não matam a sede. A gente quer coisas que nem sempre são boas, mas a vontade de Deus é ótima para as nossas vidas. O que Ele quer para os nossos corpos é sempre coisas boas. Quando Deus fez lá no Éden, a criação, terminou tudo, sexta-feira, né? Ele olhou e disse, viu, eis que tudo era muito bom. O Senhor viu que tudo era bom, nada fazia mal. Nós íamos viver no mundo sem nenhum tipo de problema. Quem já teve dor de cabeça aqui? Eu já, demais. Eu tinha enxaqueca, sofri horrores com dor de cabeça. A irmã Arlete sabe do que eu estou falando. Quando Deus criou tudo, irmã, não tinha isso. A gente foi feito para não ter dores, para não sofrer nada. Nossos corpos deveriam ser saudáveis e felizes constantemente. Esse era o plano de Deus, era a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. A outra dimensão em que crescemos é intelectual, né? Ou seja, nossa mente, nossa capacidade de pensar. O que Deus queria? Qual é a vontade de Deus para as nossas mentes? Que sejamos inteligentes, sábios, lúcidos, conscientes de tudo, que saibamos pensar. Ele nos deu todos os subsídios, todas as condições para que fôssemos pessoas esclarecidas, pessoas que compreendem a razão, compreendem o mundo, a vida, compreendem a Jesus. Podemos compreender tudo, porque o Senhor planejou assim a nossa estrutura mental. O pecado perturbou e hoje nós não sabemos tudo, sabemos em parte. Uma vez até um grupo, uma pessoa estava falando, e eu disse que a Bíblia não era completa, e algumas dessas pessoas se escandalizaram. Mas irmão, o irmão está dizendo que a Bíblia não é completa? Não, não é. A Bíblia, ela é suficiente, ela tem tudo o que precisamos saber, mas não é tudo. O apóstolo Paulo deixou bem claro quando disse, hoje nós sabemos em parte. Não sabemos tudo porque não é para sabermos tudo, porque o pecado prejudicou o nosso crescimento. Mas quando Deus idealizou a nossa mente, a nossa capacidade de cognição, de compreensão, Ele imaginou que nós saberíamos de tudo, absolutamente tudo, mais que os anjos. Porque essa era a vontade de Deus para a sua mente, para a minha mente, para a nossa capacidade intelectual plena, sem nenhum tipo de limitação. É por isso que os crentes hoje deveriam ser reconhecidos como pessoas sábias. Como são? Como é que vivem pessoas sábias? Elas têm sempre uma palavra de apoio, uma palavra boa. Elas têm sempre uma palavra de incentivo, uma boa resposta, um bom conselho. Vivem em paz com todo mundo, são queridos por todo mundo. Assim é, ou deveria ser, o crente sábio, porque ele é sábio, conhece a vida, conhece a Bíblia. E a terceira dimensão em que crescemos é a vida espiritual, né? Que diz que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens, que representa o nosso crescimento espiritual. O que é bom para a nossa vida espiritual? É a vida eterna, é sabermos que nós não acabamos. A morte é só um episódio da nossa vida, a nossa vida não acaba mais. O que Deus planejou para a nossa vida espiritual além disso? Que sejamos santos, que sejamos pessoas puras, do jeito que Ele pensa, do jeito que Ele é, do jeito que Jesus viveu aqui na terra. É essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, quando o texto aqui nós lemos que a vontade de Deus é boa, ela se refere a essas coisas de nossas vidas. E ela era boa, era perfeita. Tudo que Deus quer para você e para mim é coisa boa. Não tem nada de ruim. Deus não planejou castigo. Até a Bíblia diz, eu te castigo, o Senhor castiga aquele que os ama. E nos ensina a usar a vara para os pequenininhos, não é isso? Que eu ficava questionando, o pastor Júlio dizia, não, tem que usar a vara com as crianças, tem que educar as crianças. Por quê? Porque o pecado mudou nossas vidas e hoje nós precisamos de corretivos. Mas não era assim. O que Deus tinha planejado para a gente era somente coisas doces, não tinha coisas ruins, não tinha nenhum tipo de dor, não tinha nenhum tipo de desprazer, tudo era prazeroso. E aí a outra palavra, além de boa, ele diz assim, no versículo 2, a vontade dele é boa e é também agradável. Ou seja, as coisas boas que Deus queria para a gente, que ainda quer que Ele quer para a gente hoje e para o nosso futuro, são coisas que trazem prazer.
São coisas que nos agradam, que nos fazem felizes. Quando a gente começa a raciocinar sobre essas coisas, fica difícil entender por que algumas pessoas não querem a vontade de Deus em sua vida. É claro que eu me lembro bem do tempo em que eu não vivia com Jesus e eu tinha prazeres no mundo, e isso me afastava da vontade de Deus. Eu imaginava, não, eu sei que o que Deus quer para mim é bom, mas eu não quero largar isso aqui. Então talvez esse seja o caminho para entendermos por que algumas pessoas não querem a vontade de Deus plenamente em suas vidas. Porque estão presos, apaixonados por coisas que não fazem parte da vontade de Deus. Mas se a gente parar para raciocinar, confiar na palavra de Deus, ela nos diz que tudo que Deus planejou para você é prazeroso. É mais prazeroso do que o que o mundo pode oferecer. É mais agradável do que qualquer coisa que o mundo ofereça. Portanto, confiar na Bíblia é buscar uma vida de santidade, buscar uma vida baseada nos planos de Deus, no que Deus tinha idealizado para as nossas vidas, porque o que Ele quer para você é prazeroso, é agradável, é somente bem-estar, só traz bem-estar. E a terceira qualidade que o texto fala, registra sobre a vontade de Deus, é que ela é perfeita. A palavra perfeita, esse per do início, significa tudo. Perfeito significa então tudo feito, nada por fazer, nada pendente. Quando Deus planejou nossas vidas, Ele não tinha nenhuma lacuna em branco. Ele planejou perfeitamente todas as suas funções, todos os seus, por onde você ia andar, todos os capítulos de nossa vida, todas as sessões de nossa vida foram devidamente planejadas. As coisas o vazio que se sente hoje é tão somente por não compreendermos os planos de Deus para as nossas vidas. Porque a vontade de Deus, o projeto dele para nós, não tinha vazio. A vontade dele era perfeita, era plenamente preenchida. Não tinha nenhuma falta, nada para acrescentar depois. Nada que o tempo ou a experiência viesse trazer. Não, isso não fazia parte da vontade de Deus para a gente. A vontade dele era completa, era perfeita. Seríamos pessoas perfeitas. Seremos ainda quando estivermos com Jesus. Infelizmente o pecado atrapalhou, mas o plano de Deus, no qual nós estamos de volta em regeneração, nos leva à plenitude dessa vontade de Deus, ou seja, para todas as coisas que necessitamos, que queremos e que nos traz bem-estar, nos traz satisfação, estão previstas na vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porém, irmãos, o texto que antecede essas características da vontade de Deus nos mostram o que é que devemos fazer para podermos usufruir isso. O versículo 2 diz, pela renovação, para que experimenteis qual seja a vontade. Então existe algo para que possamos experimentar a vontade de Deus. E esse algo é o quê? Não nos conformarmos com o mundo. Conformar não é aceitar passivamente, não. É outra palavra também que ficou um pouco distante do seu significado, Hoje a gente diz, eu estou conformado com isso, naquele sentido de que, eu vou deixar para lá e eu aceito isso, eu não vou mais lutar pela mudança. Esse sentido, ele até tem uma ligação com a palavra conformar, mas na verdade conformar significa tomar a forma. Com é junto, ficar junto, tomar a forma de alguém. Então, o apóstolo Paulo aconselha que não nos conformemos, não tomemos a forma do mundo. As coisas que estão no mundo não condizem com a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitos dos cultos que se prestam a Deus não condizem com a vontade de Deus para o nosso cultuar. Muitas igrejas são muito legais, mas elas não condizem com o formato da igreja que Deus idealizou, porque a igreja que Ele pensou cabíamos perfeitamente dentro. Então, queridos, para que não nos conformemos com o mundo, nós temos aqui no primeiro versículo 1, a chave para a realização disso em nossas vidas de crentes. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Vivo é o quê? É ativo,
não é cheio de sangue, lá é vivo, é atuante, é alegre, é participante, um sacrifício vivo ao Senhor, que é o que Ele espera de nós, e é isso que vai fazer com que nós nos afastemos do mundo, não nos conformemos com o mundo. A nossa igreja não vai se conformar com o mundo, não vai tomar a forma de outras igrejas, ela é autêntica porque ela é a vontade de Deus. E quanto mais nós nos aprofundarmos nesse modelo de vida que o Senhor planejou, mais conhecedores seremos da vontade de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. São muitos os planos que a gente tem, né? Mas esses planos ao lado, ou seja, seguindo a vontade de Deus, vai nos trazer plena felicidade em tudo, fisicamente, intelectualmente e espiritualmente, porque é o que Deus quer para você, que você e eu sejamos plenamente felizes, ainda aqui na terra. Eu achei muito legal a Helena disse que nós já estamos orando, né? Quando ela estava orando, disse, nós já estamos na nossa vida eterna, nada vai mudar. O capítulo que muda da gente sair daqui para ir para a cidade de Jesus é uma mudança pequena em relação à grandiosidade da nossa vida. Nós já estamos na vida eterna, já podemos ser felizes plenamente na vontade de Deus. Para isso, tão somente precisamos esquecer o mundo e voltar os nossos olhares, nossa vida para a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável e é perfeita para mim e para você. A gente nem sabe o que é perfeito para mim, mas Deus sabe. Então, busquemos plenamente a vontade de Deus e a felicidade vem junto, bem juntinho dessa nossa busca. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus, porque Ele tinha um plano para as nossas vidas e buscar nele a realização desses planos. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque reconhecemos através da Tua palavra que o Senhor tem um projeto maravilhoso para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por ter nos considerado importantes no projeto do Senhor. Temos, ó Deus, nos considerado úteis para participarmos da Tua obra. Então queremos pedir, ó Deus, que o Senhor dirija as nossas vidas. Faz, ó Deus, com que todos nós tenhamos sabedoria, discernimento para entender claramente a Tua vontade para os nossos planos, para os nossos projetos pessoais. De modo, ó Deus, que todos estejamos caminhando conforme a Tua vontade e encontremos, ó Deus, a felicidade que o Senhor planejou para todos nós. Seja, Senhor, conosco ainda no restante dos nossos trabalhos dessa manhã. Abençoa, ó Deus, a nossa EBD, que vai se iniciar agora. E também queremos lembrar, ó Pai, de muitos dos nossos jovens que estarão fazendo a prova do Enem. Seja, Senhor, com todos eles. Tranquilize seus corações e faça, ó Deus, com que tudo o que puderam aprender em seus estudos possam ser aplicado em sua prova. Seja conosco, ó Deus. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.